Olá, pessoal! Hoje, então, nós vamos dar sequência aos nossos estudos. Nós vamos adentrar o conteúdo gêneros literários. O que são gêneros literários? Como a gente trabalha isso hoje? Como eles são caracterizados? Qual a classificação, categorização deles? E assim por diante. Os gêneros literários, eles referenciam alguns padrões de composição artística que têm sido utilizados para dar forma ao imaginário urbano, e humano, tá? Como é que funciona isso? Como é que se dá essa composição artística? Então, Aristóteles, foi o primeiro, então, a tentar organizar essa produção literária em gêneros. Hoje, nós temos 3 gêneros literários, que a gente categorizou como épico, lírico e dramático. Aristóteles, ainda muito antes dessa definição, nessas 3 categorias que nós temos hoje, ele organizou a produção literária de uma forma um pouco diferenciada, porque na época ainda não existia essa classificação e ele sentiu necessidade para agrupar, então, os textos literários que circulavam. Então, ele dividiu de 3 formas. Ele classificou como conteúdo da narração todos aqueles textos que abordavam paixões, ações e comportamentos humanos. Sob o nome forma, ele considerava então dramático o texto no qual somente havia a atuação das personagens, onde não aparecia narrador. E é isso que a gente tem nos textos teatrais, nas encenações, no teatro de forma geral. E ainda o gênero épico, que é quando o poeta narrador então fala por meio de uma personagem. Nós vamos vendo mais detalhadamente cada um dos gêneros que são estabelecidos, mas tal como hoje se caracteriza. Porque no Renascimento a gente tem uma grande valorização da poesia lírica e tudo isso é desencadeado, toda essa a valorização é desencadeada pela produção de Petrarca, então que foi um poeta que consolidou, a partir disso então se consolidaram os 3 gêneros, denominados como épico, lírico e dramático. Essa categorização nós temos até hoje, tá? Vamos começar então pelo gênero épico. O gênero épico se caracteriza por longos poemas narrativos em que um acontecimento protagonizado por um herói é celebrado em estilo solene, grandioso. Então, o que significa isso? Nós temos 4 poemas, narrativos que a gente considera épicos: Ilíada, Odisseia, ambos obras de Homero, Eneida, uma obra de Virgílio, e Os Lusíadas, que é uma obra de Camões. Talvez vocês já tenham ouvido falar de algum deles, ou já tenham até lido alguma dessas obras. O que a gente precisa ter em conta é que todos eles são poemas narrativos, ou seja, há uma história contada, não há um lirismo extremo presente em detrimento dos feitos. Então, muito pelo contrário, vocês têm um herói presente, que é o que nós vamos ver na sequência, essas características desse herói. Tem um herói presente que vai caracterizar o seu povo, que vai lutar por ele e ainda se constituir enquanto herói. Tá? Então, essas 3 obras, principalmente, Ilíada, Odisseia, Eneida, então, elas são narrativas mais antigas e todas elas vão contar os feitos extraordinários de um herói. Cada uma delas vai ter um nome, um centro, um protagonista nessa história que vai ser um herói. As características do herói, então, que são apresentadas no decorrer dessas obras, é que sempre ele vai representar o seu próprio povo. O comportamento exemplar deixa de ser uma marca individual para ser ampliado e atribuído ao povo ao qual pertence e sempre está predestinado para cumprir uma missão. É importante lembrar que o herói que é apresentado nessas obras, ele sempre vai trazer todas as características de um povo, ele é representativo de um povo. No caso da Ilíada, vocês têm a representação ali de uma guerra entre gregos e troianos, dando spoiler do livro. E aí, nessa guerra, cada um dos lados vai se destacar um herói, mas na verdade vai se destacar uma pessoa, uma figura central, que vai
ter uma relação muito próxima com o seu povo, justamente por se identificar e por trazer todas as características, todos os valores, todos os costumes daquele povo. Então, não é uma luta individual que se trava nessas obras, não é uma batalha individual, mas sim de todo um grupo, de todo um povo. Então, nós temos as epopeias clássicas, essas que eu já citei, né? Ilíada, Odisseia, Eneida e os Lusíadas, que vão se dividir de duas formas. Elas podem ser consideradas primárias ou secundárias. As primárias, então, têm uma estrutura que serviu de base para outras, né? Para as posteriores. Então, as primárias, nós temos Ilíada e Odisseia. Então, a estrutura desses poemas homéricos, né? Assim denominados por serem de Homero, né? Autor, eles serviram de base para que outras fossem publicadas. Então, Eneida e os Lusíadas, né, são consideradas epopeias clássicas secundárias, ou o que a gente chama de imitação, porque eles imitaram uma estrutura de um poema já existente. Tá? Então, tem essa divisão. A estrutura do poema épico, então, como é que se constitui um poema épico? Como é que se elabora um poema considerado uma epopeia? Porque a gente tem uma história contada, a gente tem uma narração, mas a gente tem uma constituição por versos. Tá? Então, em cada um em cada uma das partes, então, da epopeia, que a gente chama de cantos, há uma proposição, uma invocação, uma narração e uma conclusão. A proposição é o momento em que o poeta define o tema e o herói de seus poemas. Então, isso acontece geralmente logo na introdução. Né? Logo no início, se tem descrito, então, qual é o tema a ser tratado, o porquê daquela descrição estar sendo feita, né? O porquê daquilo estar sendo contado e ainda quem é o herói desses poemas. Na sequência, a invocação, ou seja, quem escreve, o poeta, então ele vai pedir inspiração à musa, né? A uma musa, que é uma divindade inspiradora da poesia, para que esse poeta consiga desenvolver da melhor forma possível esses versos. Então vejam, a gente está falando de humanos que pedem a invocação, né, que fazem uma invocação, que pedem ajuda às musas inspiradoras, que são divindades. Lembrando, divindades, plural. Tá? Já vamos chegar nessa questão. Outra parte, né, então, é a narração, onde de fato se narra as aventuras do herói. E ainda na conclusão, então, em que o poeta encerra a narrativa após relatar os feitos gloriosos que marcaram a trajetória de seu herói. Então, tem toda uma sequência, né? Não é um texto aleatório, não é um vai e vem de ideias, de imagens que vão sendo construídas. Tem uma sequência. O herói épico, então, ele é auxiliado ou prejudicado pelos deuses, dependendo de seus caprichos. De que forma? Pessoal, é muito importante lembrar que as obras Ilíada, Odisseia e Eneida são produzidas em séculos antes de Cristo, tá? E aí, nesse momento, a gente não tem uma noção de Estado instituída. O Estado, enquanto governo responsável responsável pela vida das pessoas, pela organização social, enfim. Tá? Cada povo tinha uma forma de organização e a partir dessa organização se constituía a identidade. Então, muitas vezes era a partir dos feitos e glórias de um herói que esse povo se constituía. Tá? Então, isso é interessante lembrar que havia uma relação entre os deuses, semideuses e humanos que muitas vezes interferia totalmente na vitória ou na derrota de uma guerra, por exemplo. Então tem que ter muito claro isso. Então já está destacado, né? Eu destaquei para vocês aqui em vermelho, inclusive para isso, que é importante chamar atenção para isso. São obras publicadas antes de Cristo, em que não se tinha um estado definido. Os Lusíadas, então, vai ser a única obra épica que foi produzida após a organização do Estado, também muito posterior a
muito posterior ao início da contagem dos nossos séculos, né? Então, assim, já foi uma obra depois de Cristo, tá? Então, tem esse marco divisório também, além da organização estatal, né? Então, a partir do momento em que a gente tem a organização do Estado, então esse passa a ter responsabilidade sobre a vida dos sujeitos, né? Das pessoas, então, que estão envolvidas, né, nesse contexto, e a figura do herói, então, ela deixa de ser central, não se tem mais isso como centro, tá? Porque se passa a trabalhar o indivíduo, né? Se vocês forem ler a obra, vocês vão conseguir observar isso. Então, o herói épico, né? Voltando a falar especificamente desse herói épico da Ilíada, da Odisseia e da Eneida. Então, ele pertence a um povo que seguidamente é nomeado para ilustrar a identidade pátria. Então, isso está muito presente, né? Então, a gente tem o nome acompanhando, né, a caracterização do seu povo, por exemplo, troiano, fulano, grego, tal, né? Então, a gente tem esse acompanhamento, então, da adjetivação, né, da pátria. E ainda as transformações do herói, então. Ao longo dos séculos, o conceito de poema épico se transformou para dar conta das mudanças sociais e políticas, porque passaram a ciência às sociedades humanas, né? A maior transformação ocorreu no século XVIII, quando os longos poemas narrativos entraram em declínio e surgiu a narrativa em forma de romance. Isso aqui se deve muito ao surgimento do romantismo, porque a partir desse momento, a partir desse período literário, nós temos uma divisão bastante clara, né? A gente tem a produção de narrativas, a gente tem textos mais curtos, textos com uma linguagem mais acessível e que vai ser fundamental para que se tenha uma transformação do herói. Então, se antes a gente tinha no poema épico o herói representativo dos feitos e glórias de um povo como um todo, agora a gente tem a mudança. Além de não ser mais um romance, né, um texto escrito em versos, mas sim em prosa, nós temos a focalização do herói, mas de uma forma diferente. Não é mais o épico. O herói, então, ele vai representar muito mais o indivíduo do que o povo a que ele pertence. Né? O tempo de glorificação das conquistas pátrias por meio do herói havia passado. Então, não se tem mais isso. O que se tem nos romances, sim, é o triunfo do indivíduo do ser humano comum. Tá? Então, a gente tem essas características bem peculiares do herói. Então, ele passa a ser denominado de herói moderno. O que é o herói moderno? É aquele que vai ser definido pela força do seu caráter. Tá? Então, ele vai enfrentar uma série de problemas cotidianos, ele luta para superá-las, ele é um sujeito comum, um indivíduo comum na sociedade, jamais tem auxílio divino, tá? Diretamente, né? Porque nas obras como Ilíada, Odisseia e Eneida a gente vê a interferência direta dos deuses, inclusive a conversa entre eles, então a gente tem isso muito presente, né? E os obstáculos não são extraordinários, né, desse herói moderno, porque ele busca se afirmar enquanto identidade, né, enquanto sujeito que busca sua identidade própria em meio a grandes centros urbanos, né? Então, esse romance moderno, então, é a luta do ser humano para construir a sua própria identidade e ainda sobreviver em uma sociedade que oprime o indivíduo em nome de valores coletivos, né? Então, a coletividade deixa de ser importante para que a gente tenha a identidade subjetiva e única e individual presente no romance.